Vamos voltar à política aqui. Nessa última meia hora do Morning Show dessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a relação com o ministro Sérgio Moro e uma série de outros assuntos numa entrevista concedida à atriz e apresentadora Antônia Fontenelle. Paulinha, vamos pro resumão dessa história primeiro? Vamos tentar resumir, porque é uma entrevista bastante longa, né? O Bolsonaro teve uma conversa de mais de 40 minutos com a Antônia Fontenelle, que é apoiadora e eleitora do presidente. Aliás, ela abre a entrevista dizendo isso, né? Mas que ia tentar pegar firme com ele ali e não escolher lados. Bom, teve essa conversa a respeito do Sérgio Moro, essa pergunta de como estaria a relação com o Sérgio Moro. E o Bolsonaro respondeu com essa frase: estamos quase indo morar juntos, dizendo que, na verdade, essa questão de existir rusga entre os dois seria fabricada pela imprensa, né? De que eles não estariam de forma nenhuma estremecidos, que não é a intenção dele, por exemplo, impor a sua vontade, como, por exemplo, o que aconteceu lá na indicação de um superintendente para a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então, ele falou que ele nunca tentou impor a vontade dele e que ele não considera que ele interfira também no trabalho da Polícia Federal e que ele e o Moro estão muito bem e que isso seria, assim, então, fabricado pela imprensa. Foram vários assuntos. Teve a história da família da primeira-dama, que o presidente respondeu que ela ficou bastante triste com todas essas histórias. Teve a história das verbas públicas usadas em projetos culturais, né? A questão ali do Bolsonaro responder que ele acredita que família é homem e mulher. Ele falou ali também o nome de alguns projetos, a sinopse de alguns projetos que ele teria vetado. Então, por exemplo, que é Negros Gays em Brasília. Para que fazer esse projeto? Ele citou um outro projeto, um homem evangélico que depois sai para uma orgia homossexual. Para que usar a verba pública para fazer esse projeto? E que essa é a posição dele mesmo, que mudou o governo, e no governo dele tem a valorização aí da família, como entende a Constituição. E assim? Basicamente o que ele já falou em outras ocasiões. Ele falou da escolha do Procurador da República, que é uma opção dele. Ele não quis indicar ali quem seriam os 3 preferidos, não quis entrar muito nesse assunto. Comentou as farpas com o Macron, e aí ele considerou que o movimento do Macron, no fim, foi muito bom, porque numa tentativa do Macron se livrar de uma situação de popularidade baixa, ele acabou colocando ali o Brasil numa situação de colônia, então que para o Bolsonaro, no fim, ele considerou que foi bom para o Brasil. E aí ele falou muito sobre a Amazônia, a questão das demarcações indígenas, das reservas de minérios. Eu separei um trechinho, mas realmente esse foi um assunto muito forte aí dentro da entrevista com a Antônia Fontenelle. Vamos conferir o que o Bolsonaro falou sobre a situação da Amazônia. Então o Brasil está chegando a um ponto quase que da ingovernabilidade no tocante às reservas. Você vê, tem local que você pode produzir muita coisa, mas torna-se não viável, porque para você escoar até um porto, você tem que desviar de reservas indígenas que aumenta o valor, aumenta o percurso em quase 800 quilômetros, então não é impossível. E lógico que interessa para muitos outros países, sem citar o nome aqui, que tem uma economia parecida com a nossa, né? Ou parte considerável da economia parecida com a nossa. Então a inviabilização do Brasil para isso interessa para muita gente. E agora mudou o governo, está sob nova direção. Eu não sou nacionalista, eu sou patriota, tá? E o que o Macron colocou em jogo na Itália também, por mais de uma vez, é que a soberania do Brasil estava em discussão. Logicamente ele mexeu não com os brios nossos apenas, mas mexeu com os brios de países outros que integram a região amazônica. Tanto é que temos reunião marcada com o presidente desse país para discutirmos esse assunto, tirar uma posição em comum pela nossa soberania e pelo destino dessa área. Nós temos o direito de adotar políticas para essa área que nos interessem. Ele falou até assim, a Amazônia é solução para o mundo, não pode ser problema para nós, para o Brasil, né? Aí ele também falou sobre a questão ali da disseminação das fake news, sobre o Congresso, o veto do Congresso Nacional, né? Ele vetou a questão ali do Kim Kataguiri, conseguir implementar um agravo no período de até prisão para quem disseminasse fake news com viés eleitoral e tal. O Bolsonaro vetou, depois o Congresso acabou derrubando esse veto, então o Bolsonaro falou um pouco sobre isso, vamos conferir.
Então lá diz o seguinte, o artigo que está em questão, que você falou o nome desse deputado federal de São Paulo aí, é que quem porventura, né, cria ou replica fake news em época eleitoral, pena de 2 a 8 anos de cadeia. Ou seja, a farra do boi está armada. Olha só, 2 a 8 anos de cadeia. Um clique teu pode te levar a 8 anos de cadeia. Já um teco meu em você, ou seja, eu te mato, eu posso ser condenado a 3 anos, que é o crime comum. Ou não, você pode ali, depois da audiência de custódia... Em vez de você até falar uma mentira sobre o adversário, é melhor você dar um tiro nele. Sai mais barato. Agora, logicamente, que a gente não quer isso daí, nem prega. Mas que loucura isso. E liberdade de expressão. Muitas vezes você replica um fake news, você não sabe. Você não sabe. E muitas vezes, como é que você vai ter a certeza? Você falou que viu fazendo aquilo. Vai ter a certeza, fez ou não fez. Tá? Você só pode criticar alguém depois de transitado em julgado. Você está respondendo um processo, você não pode falar que o João da Silva, candidato a deputado federal, está respondendo um processo. Então eu vetei isso daí, até pela liberdade de expressão. Ninguém mais do que eu sofre fake news o tempo todo. Racista, fascista, homofóbico, não sei o quê, a história toda. Então eu vetei. Agora, esse deputado, se falou o nome, ele apresentou um destaque por ocasião da análise do veto. O destaque dele foi vitorioso. Então, esse deputado de São Paulo, que é o responsável, né, por ocasião das eleições, você, cidadão, caso você retransmita um WhatsApp, né, ou replique algo qualquer, de uma patifaria de algum político, bote no teu Facebook, no teu Instagram, se onde for, você vai pegar de 2 ou 3 a 8 anos de cadeia. É inacreditável. Inadmissível. O que esse nanodeputado, não vou falar o nome dele, fez em São Paulo. É inacreditável o que ele fez. É inacreditável. Olha, se Kim Kataguiri não está aí na lista dos amigos do Bolsonaro, quem também não está é o Alexandre Frota. Antônia Fontinelli tentou perguntar sobre a saída dele do PSL, mas o Bolsonaro desviou e falou que não queria falar disso, porque é que nem falar de ex-mulher ou ex-marido, que enfim, é passado, e ele não queria falar muito dessa história não, viu, Edgar? Ó, a gente vai falar aqui, eu queria ouvir vocês, queria falar também a respeito de qualquer um dos conteúdos que a Paulinha trouxe nesse resumo da entrevista do presidente Jair Bolsonaro para a Fontinelli, mas tem a questão também que é crucial e primordial nessa história toda, que é ele não dar entrevista para o que é chamado de a grande mídia, a grande imprensa, e sim priorizar os colegas e admiradores. Essas entrevistas, enfim, youtubers, apoiadores, enfim. Quem começa? Mas quando o calo aperta, ele recorre à mídia tradicional. Quando alguma coisa é mais importante, assim, alguma investigação, algo que precisa ser esclarecido com uma maior abrangência, ele recorre à mídia tradicional. Sim. Mas eu acho bom, eu não vejo problema nenhum, não, você também ser um pouco mais plural aí na sua comunicação, porque hoje não tem como, né, Edgar, tá muito expandido também, o YouTube, né, tem muitas pessoas com mais acesso também ao presidente, a outros políticos, então também não vejo problema nenhum. Mas sinceramente, tô cansado. Eu tô cansado de falar sobre o Bolsonaro todo dia, eu tô cansado de ter que discutir todo dia alguma nova besteira que ele fala, algum novo projeto polêmico que ele tenta passar. A impressão que eu tenho é que a gente está 8 meses andando em círculos, e aí toda vez que o calo dele aperta também, ele vai usar do mesmo expediente para chamar a atenção e desvirtuar as questões. Eu só queria dizer 2 coisas muito rapidamente. A primeira é que a farra do boi já existe, Antônia. Fake news está por todo lado. Isso é a farra do boi. Eu não entendo como as pessoas acham ruim a gente pedir que as informações sejam dadas como elas são, a partir da verdade, e não a partir da calúnia. A gente viu nessas últimas eleições, inclusive, a tal farra do boi. A gente viu gente espalhando fake news no WhatsApp de deputado que queria alterar a Bíblia, de deputado que queria promover o casamento entre crianças e animais. E tinha gente que acreditava. Não fazer um projeto para controlar esse tipo de calúnia é basicamente permitir que essas mentiras sejam perpetuadas. Portanto,
não é o fim da ingenuidade na internet, não é o começo de uma farra do boi, seria o fim da farra do boi, uma luta pela verdade. Você quer mostrar algo que condene ou desabone determinado candidato porque ele tem um passado muito duvidoso? Então mostre, desde que seja fato, não desde que seja mentira. Quanto ao Bolsonaro continuar perseguindo LGBTs, seja no audiovisual, seja na vida, eu só queria lembrar ao nobre presidente que LGBTs também pagam impostos e LGBTs também precisam ser representados na grande mídia, na pequena mídia, no audiovisual, no Congresso ou em qualquer lugar que os valha. A gente não é menos importante que você. Quem não deve não teme, é isso? A fake news é um negócio que explora e usa como massa de manobra pessoas, digamos, menos avisadas, né? E é um atributo que foi muito utilizado, um recurso que foi muito utilizado nessa última eleição, que por um lado se democratizou a partir do advento das mídias sociais e da utilização delas para alavancar as campanhas, as candidaturas, mas também, por outro lado, o ônus talvez seja esse, de você explorar pessoas não tão informadas, né? Fazer com que pessoas acreditem em verdades, né? Sobre esse veto presidencial, a gente já teceu aí longos comentários na semana passada e explorou isso bastante pro ouvinte do Morning, né? Eu queria fazer outros comentários sobre outros pontos da entrevista da Antônia. Eu já tive o prazer, né, de ser entrevistado pela Antônia Fontinelli nesse programa dela, o Na Lata, né? Ela tem aquela rara habilidade de fazer o seu interlocutor se sentir muito à vontade e, além disso, a audiência do canal dela é extremamente receptiva e até carinhosa com os entrevistados. É um público que não fica preso naquela dinâmica da pior interpretação possível, portanto um público otimista. Inclusive eu acho que não entrou no áudio, a Fontinelli ela descreveu muito bem a postura do presidente francês, o Emmanuel Macron, e aquela sua fantasia da internacionalização da Amazônia. Ela diz o seguinte, abre aspas, gringo vem pro carnaval no Brasil e acha que pode passar a mão na bunda das brasileiras. Isso é muito bem colocado. E o presidente Bolsonaro, ele foi didático sobre a motivação geopolítica, né, por trás do apoio internacional à demarcação de terras indígenas e a política de parques nacionais. Ele explorou bem a questão da autodeterminação dos povos nativos para a construção de novas nações, a questão de inviabilizar a ocupação territorial e a logística de tropas e cidadãos, né, cidadãos civis, né, na área de floresta, a coincidência que existe entre as áreas de reserva ambiental e indígena com as áreas ricas em minério, né? E o ridículo que é, em termos de valores, aquela contribuição proposta pelas potências internacionais do G7 para ajudar o governo brasileiro a debelar as queimadas, né? Que não chega nem a 0,5% do valor para a reconstrução da Catedral de Notre Dame. Então, assim, perdão do trocadilho, era uma ajuda para francês ver. O nosso presidente também, nessa entrevista, ele compartilhou os bastidores da sua articulação, da articulação do governo brasileiro no G7 para baixar a bola dessas pretensões internacionalistas da França na Amazônia, e é um fato que se verificou na prática depois, né, na reunião do G7, e que se coaduna com a vontade majoritária da população brasileira, segundo o próprio Datafolha, que diz que 75% das pessoas acreditam que a administração do nosso território amazônico compete exclusivamente ao nosso Estado, né? Infelizmente é que tem aqueles 22% que são entreguistas, antipatriotas e acometidos aí de um complexo de vira-lata que chega a ser inexplicável, né? Outra coisa também, o presidente ele fez uma crítica muito similar à que a gente repercutiu aqui no Morning Show sobre o interesse público no passado de familiares da primeira-dama, especialmente da sua avó, que é da avó da primeira-dama, né, que é uma senhora de mais de 80 anos. E olha que interessante, embora ela já tenha pagado a sua pena, ou seja, pelos crimes que cometeu, e esteja ressocializada, né, fato que os progressistas aí da imprensa deveriam celebrar, né, ela foi exposta e agora ela está sendo vítima de deboches e esculachos, usando aí um termo que o presidente usou. Eu achei muito pertinente essa denúncia feita pelo Bolsonaro em relação ao comportamento fofoqueiro e irresponsável da mídia, né, especialmente da Folha e da Veja. E aí, só para finalizar, no finalzinho da entrevista, a Fontinelli ela faz uma espécie de um bate-bola. Eu, pessoalmente, quando fui entrevistado, não conhecia essa dinâmica, eu fui pego de surpresa, e ela perguntou qual que era meu medo,
né? E aí, lá na hora, espontaneamente, eu falei que meu maior medo era envergonhar os meus pais. Ela fez essa mesma pergunta para o presidente Bolsonaro e ele disse o seguinte, abre aspas, meu medo é deixar minha filha órfã antes dos 30 anos. Então achei muito interessante ver o contraste na resposta de uma pessoa comum e de um pai de família. Me chamou a atenção também nessa questão dos assuntos abordados ali, com relação, por exemplo, essa expressão me chamou a atenção também, Caio, a passada de mão na bunda, né? Ela talvez tenha se esquecido do incentivo indireto ou direto que o Bolsonaro fez ao falar do turismo gay. Vocês lembram disso? Falando, não, se quiser vir aqui para nossas mulheres lindas, tudo bem, mas para o turismo gay, ele falou sobre isso, talvez tenha passado ao largo aí da observação da Fontenelle. Ele falou sobre turismo, né, Edgar? Ele disse que 10% do PIB mundial é do turismo e que o Brasil não chega nem perto disso e por isso a visão mais pragmática do Ministério do Turismo em acabar com a reciprocidade de necessidade de vistos para alguns países desenvolvidos que precisam de incentivos extras para virem ao Brasil. E aí é melhor não incentivar as pessoas virem aqui porque... Pra fazer turismo gay, não é mesmo, gente? Porque afinal de contas o Brasil é só um dos líderes nessa categoria. Só atrai milhões pra gente. E outros pontos também, como a questão da mineração, né? Ali tratada com simpatia, se é os Estados Unidos que vai explorar, em detrimento de outras questões voltadas aos acordos com a União Europeia. Quer dizer, tem muito ponto ali para ser questionado e para ser falado. Mas, obviamente, que o Bolsonaro opta por fazer esse tipo de entrevista também, como o Vini trouxe. Acho que é democrático, sim, Vini, se fosse uma coisa igualitária, se tivesse participações mais constantes ali, inclusive para propagar as coisas consideradas boas que esse governo vem fazendo. Sim. Agora, é fato também que o Bolsonaro se elegeu nessa onda antipetista. E que, por conta disso, por essa circunstância no cenário político brasileiro, pôde prescindir, em grande parte, da cobertura da mídia, embora estava lá, a mídia sempre cobrindo o dia a dia dos candidatos durante a campanha. Essa ausência providencial também há que se destacar aí, por conta da facada recebida em plena campanha eleitoral, retirou o Bolsonaro com esse bom argumento de não poder participar da arena de debate, que é onde se expõe, onde se faz a exposição de ideias, onde através das quais você acaba colocando sob escrutínio do eleitorado a sua visão de mundo, o seu plano de governo. Quer dizer, embora ele tenha passado aí 28 anos na vida pública, o Bolsonaro é sabidamente um cara que não aproveitou esse tempo todo, de quase 3 décadas no Congresso, para se interessar para o lado bom da atividade política, né? Aprender com a atividade política. Ele, por outro lado, teve ali a intenção de fazer a vida na política. Ora, os filhos aí não me deixam mentir, os 3 estão na política, o 4º filho está sendo preparado para entrar também, para entrar na política. Quer dizer, esse aparelhamento, digamos assim, da coisa pública com os interesses familiares, né? Como lidar como se fosse um negócio familiar ali. Tudo isso faz com que o Bolsonaro opte por estar dentro do conforto de uma entrevista. Poderia usar o termo chapa branca, mas seria o lugar comum ali, mas uma entrevista confortável, onde ele sabe que ele não vai ser pressionado, que ele não vai ser exposto às suas contradições. E esse exercício é bom para o político que se dispõe a aprender. O exercício de ser ali questionado numa arena por jornalistas que exercem o ofício profissionalmente. Gente, nada contra o trabalho da Antônia Fontenelle. É isso que o Vini falou, a democracia está aí para as pessoas indagarem e aceitarem convites de onde elas quiserem. Mas é meio óbvio, né? É meio óbvio que ele faz essa opção para dar entrevista e falar para apoiadores, enfim, do que passar pelo crivo aí e pelo questionamento da imprensa.